Olá, hoje a gente vai fundo num tema bem complexo e super importante, a esquizofrenia. Chegou pra gente um material muito interessante e ele foca em duas coisas-chave. Primeiro, os fatores que podem, assim, indicar como a condição pode evoluir, o prognóstico, né? E segundo, as abordagens de tratamento que são discutidas lá. A nossa ideia aqui é destrinchar isso, sabe? Pegar o essencial para entender melhor o que talvez aponte para uma evolução mais positiva e como as terapias podem realmente fazer a diferença. Vamos tentar desmistificar algumas coisas e focar no que importa para a recuperação, ok? Então, vamos começar a desembrulhar isso. Perfeito. E é um ponto de partida essencial, né? Falar sobre prognóstico em esquizofrenia é complicado porque tem muitas variáveis em jogo. Mas entender esses fatores ajuda a gente a ter uma visão mais realista e muitas vezes até mais esperançosa. Não é só olhar o sintoma isolado, sabe? O contexto todo da pessoa, o histórico, a rede de apoio, tudo isso pesa muito. Certo. Então, vamos direto ao ponto. Os fatores de prognóstico que esse material destaca. O que, segundo essa análise, influencia de verdade se a trajetória de alguém vai ser melhor ou mais difícil? Olha, vários pontos são levantados. Um que chama atenção é a idade que a coisa começa. Um início mais tarde, já adulto, parece estar ligado a um prognóstico melhor. Isso comparado com o início muito cedo, tipo na adolescência. Talvez porque o cérebro e a vida social já estão mais desenvolvidos, né? Faz sentido. Que mais? Outra coisa que o material bate muito na tecla: suporte social. Ter uma rede forte, família, amigos, bons profissionais, nossa, faz uma diferença enorme. Funciona como um colchão para o estresse, né? E ajuda a pessoa a seguir o tratamento, a ter mais estabilidade. Entendi. E sobre os sintomas em si, tem alguma diferença? Tem, e é até um pouco contraintuitivo. A fonte diz que quando predominam os sintomas que a gente chama de positivos, tipo delírios, alucinações, pensamento meio bagunçado, o prognóstico pode ser um pouquinho melhor. Por quê? Porque esses sintomas geralmente respondem melhor à medicação do que os negativos. E quais seriam os negativos? Os negativos são tipo apatia, dificuldade de sentir prazer, isolamento social, falta de motivação. Esses costumam ser mais arrastados, mais difíceis de tratar e impactam muito no dia a dia da pessoa. Interessante essa diferença. E tem mais, olha. Se junto com a psicose aparecem sintomas de humor, como depressão ou euforia, isso também pode ser um sinal relativamente melhor. Porque, tratando o humor, a pessoa pode melhorar bastante no geral. Ok. O material também menciona uma leve tendência, só uma tendência, de mulheres terem um curso um pouco mais favorável que homens. Mas as razões para isso são bem complexas, envolvem muitas coisas. Certo. E claro, um ponto super crítico, as recaídas. Quanto menos recaídas e quanto mais tempo entre elas, melhor o prognóstico lá na frente. Recaída atrás de recaída pode, infelizmente, levar a uma piora progressiva. Entendi. Evitar recaídas é chave. E talvez um dos pontos mais fortes que o material realmente destaca é o tal do funcionamento pré-mórbido. Pré-mórbido, como a pessoa era antes, é isso? Exato. Como ela estava funcionando antes da doença se manifestar para valer. Alguém que ia bem nos estudos, no trabalho, tinha amigos, hobbies. Isso mostra que a pessoa tem uma reserva, sabe? Uma capacidade funcional e cognitiva que parece indicar uma recuperação melhor. Nossa, isso é bem interessante. Quer dizer que o histórico da pessoa antes da doença já dá pistas importantes sobre o futuro dela. Exatamente. É um indicador bem forte. E falando nisso, o material até cita um caso para ilustrar, né? O estudante universitário Sr. B, como que esses fatores todos que você falou se encaixariam na situação dele? Parece um bom jeito de ver isso na prática. Sim, o caso do Sr. B ajuda a gente a visualizar. O fato dele estar na faculdade já diz muito, né? Primeiro, provavelmente tem uma boa inteligência. E segundo, crucial, um bom funcionamento pré-mórbido. Ele estava ali, tocando a vida, estudando. Certo, estava ativo e engajado.
Isso, e além disso, o material diz que ele tem apoio da família, como a gente viu, isso é um pilar, né, fundamental, e, ao que tudo indica, era o primeiro episódio psicótico dele. Isso também pesa. Por que o primeiro episódio é tão relevante? Porque com uma intervenção rápida, tratamento certinho e se ele aderir bem, as chances de limitar outros episódios no futuro e conseguir uma boa recuperação funcional são maiores. O começo faz muita diferença. O fascinante aí é ver como esses pontos positivos, bom funcionamento anterior, apoio da família, seu primeiro episódio, se juntam para dar um cenário de esperança, sabe? Mesmo com o diagnóstico, e é muito importante comunicar isso para a pessoa e para a família. Reforçar esses pontos fortes ajuda muito na colaboração, no engajamento com o tratamento. Faz todo sentido. É dar uma perspectiva mais equilibrada, né? Não só focar na doença. Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro desse universo. Um ponto que sempre gera muita dúvida e muito estigma também. O material que a gente analisou fala alguma coisa sobre a relação entre esquizofrenia e violência? Aquele medo comum de que pessoas com esquizofrenia seriam mais perigosas? Olha, sobre isso a fonte é bem clara e direta. Não existe essa relação direta de causa e efeito. Na verdade, o material reforça um ponto que a gente precisa sempre lembrar. Pessoas com esquizofrenia têm um risco muito maior de serem vítimas de violência do que de serem autoras. Nossa, é o contrário do que muita gente pensa. É o contrário. Esse estigma que liga doença mental a perigo é, sim, muito errado e muito prejudicial. Geralmente alimentado por casos isolados que ganham muita mídia, né? Mas a imensa maioria das pessoas com esquizofrenia não oferece risco nenhum. É um mito que a gente precisa combater com informação. Fundamental esse esclarecimento. Bom, então entendemos melhor os fatores de prognóstico, derrubamos esse mito da violência. Vamos falar de tratamento. O material cita especificamente a terapia comportamental. Qual é o objetivo principal dessa terapia na esquizofrenia? Não é só tratar os sintomas, imagino? Não, vai além. A terapia comportamental, pelo que a gente leu, foca muito na funcionalidade, no dia a dia mesmo. O grande objetivo é ajudar a pessoa a se virar melhor no mundo social, sabe? Isso significa desenvolver habilidades sociais práticas, tipo conversar, interagir, promover mais autonomia nas tarefas de casa, trabalho, essas coisas. E também ajudar a pessoa a perceber e mudar comportamentos que talvez não sejam adequados em público ou que tragam problemas para ela. É uma abordagem bem pé no chão, voltada para a reinserção social e para melhorar a qualidade de vida. Entendi. Foco no como viver melhor apesar da condição. Mas a gente sabe que a esquizofrenia também pode trazer dificuldades cognitivas, né? De pensar, de se concentrar. O material detalha que tipo de problema pode aparecer aí? Sim. Os déficits cognitivos são uma parte importante do quadro, e o material lista alguns exemplos, tipo dificuldade para processar informação muito complexa ou abstrata, problemas para manter o foco, a atenção por muito tempo, aquela memória de trabalho, sabe? Que a gente usa para guardar informação rapidinho na cabeça e usar logo em seguida, essa pode ficar prejudicada. Ah, tipo, lembrar o número de telefone enquanto disca. Isso, ou seguir uma conversa com muitos pontos. Também pode ser difícil filtrar o que é importante do que não é no ambiente, sabe? Muito barulho, muita gente falando. E às vezes o pensamento abstrato fica mais difícil. Entender piada, ironia, metáfora. Fica tudo mais literal. Entendi. E esses problemas cognitivos devem complicar a vida e a própria terapia, né? Você falou do treino de habilidades sociais na terapia comportamental. Isso funciona bem na prática ou tem alguma pegadinha? Então, o material aponta uma limitação principal, que é um desafio bem conhecido nessa área, a tal da generalização. Generalização? Como assim? É o seguinte, a pessoa pode até aprender e treinar uma habilidade social direitinho lá na terapia, no ambiente controlado, com o terapeuta. Mas aí, na hora de usar essa mesma habilidade lá fora, na vida real, no trabalho, com a família, com os amigos, ela tem dificuldade. É como se o aprendizado ficasse meio que preso no consultório, sabe?
transferir para situações reais, de forma natural, é o grande desafio. Puxa, isso é complicado mesmo. E como lidar com isso? Exige um jeito específico de trabalhar na terapia. O material sugere que o terapeuta seja mais direto, mais estruturado. Talvez usar mais encenação, o role-playing, sabe? E passar tarefas bem práticas, que sejam o mais parecido possível com a vida real. Entendi, tentar diminuir essa distância entre a terapia e o dia a dia. Exato. E sobre terapia em grupo, a fonte comenta que pode não ser a melhor opção para todo mundo, especialmente para quem está mais sintomático, em crise. Por quê? Muita gente junta. Isso. Pode ser estímulo demais, sensorial e social, sabe? Pode acabar sobrecarregando. Seria mais indicada para quem já está mais estável, com um funcionamento um pouco melhor. Faz sentido. E toda essa dificuldade de levar o aprendizado para a vida real mostra como o apoio continuado e ter acesso a bons recursos é crucial, né? Não só para quem tem a condição, mas para os profissionais também, que precisam estar super bem preparados. Sem dúvida. O preparo, o conhecimento a fundo faz toda a diferença. Tanto para saber aplicar as técnicas do jeito certo, quanto para entender os limites e as possibilidades de cada pessoa. E falando em preparo de qualidade, especialmente para quem está estudando, fica aqui uma dica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br. Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos super práticos, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar onde quiser. É uma ferramenta incrível para quem está nessa jornada de aprendizado. Fica a sugestão. Bom, voltando aqui para a nossa análise. O material também pincela algumas síndromes psicóticas bem curiosas, né? Com uns delírios muito específicos, quase coisa de filme. Quais são elas? Sim, são 4 os mais raros, mas que mostram bem a variedade das experiências psicóticas. A fonte cita algumas. Tem a síndrome de Capgras. Capgras. O que é isso? É quando a pessoa acredita, de forma delirante, que alguém muito próximo, tipo o marido, a mãe, um filho, foi substituído por um impostor idêntico. A pessoa reconhece o rosto, mas não tem mais aquela sensação de familiaridade emocional, sabe? É bem angustiante. Nossa, que estranho. E tem mais? Tem. A síndrome de Fregoli. É quase o contrário da Capgras. A pessoa acredita que várias pessoas diferentes são, na verdade, uma única pessoa disfarçada. Geralmente um perseguidor, que fica mudando de aparência o tempo todo, como um ator. Meu Deus. Aí menciona também a licantropia. É a crença delirante de que a pessoa pode se transformar ou já se transformou num animal. O clássico é o lobisomem, né? Mas pode ser outro animal. Tipo lobisomem mesmo. Tipo o lobisomem. E a autoscopia, que é a experiência de se ver fora do corpo, como se tivesse um duplo, um sósia, ali no ambiente. Caramba. E tem uma bem pesada, a síndrome de Cotard. É um delírio de negação extrema, também chamado de nihilista. A pessoa pode acreditar que não existe mais, que já morreu, que perdeu os órgãos, o sangue, a alma. Uma negação radical de si mesma. Que terrível. E por último, a folia 2, que significa loucura 2 em francês, ou transtorno psicótico compartilhado. Nesse caso, uma pessoa desenvolve um delírio e outra pessoa muito próxima com laço emocional forte acaba comprando essa ideia e compartilhando o mesmo delírio. Pode até ser um grupo pequeno de pessoas. Um delírio compartilhado. Exatamente. O que chama a atenção nesses casos, né, mesmo sendo raros, é como a nossa percepção da realidade, da identidade, do corpo, pode ser alterada de formas tão profundas e bizarras quando tem um transtorno psicótico em jogo. São extremos, claro, mas lembram a gente da complexidade disso tudo. Realmente, são manifestações muito impressionantes. Bom, então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, baseado no material, a gente viu como fatores tipo idade que começa, o suporte que a pessoa tem, o tipo de sintoma, positivo ou negativo, como ela era antes da doença e o padrão de recaídas. Tudo isso é super importante para entender o prognóstico na esquizofrenia. Reforçamos também que a ligação com violência é um mito, né? O risco maior é de ser vítima.
Exploramos a terapia comportamental, o foco dela na funcionalidade do dia a dia e aquele desafio da generalização, de levar o que se aprende para a vida real. E também passamos pelos déficits cognitivos e por essas síndromes mais raras, com delírios bem específicos. Foi bastante coisa. Exato. E se a gente conecta esses pontos todos, o que aparece é um quadro complexo, desafiador, sem dúvida. Mas não é uma sentença. Entender os fatores de cada pessoa, conhecer as ferramentas terapêuticas, como a terapia comportamental, o manejo dos sintomas, o trabalho com a cognição, tudo isso abre caminhos, sabe? O material mesmo ressalta que entender o prognóstico ajuda a ajustar as expectativas e o próprio tratamento. O objetivo é sempre buscar a melhor qualidade de vida e autonomia possível, apesar das dificuldades. E claro, um bom tratamento sempre olha para a história da pessoa, para o contexto dela, para as possíveis causas. É um olhar completo. Ótima amarração final. E essa discussão toda, especialmente sobre a dificuldade de generalizar as habilidades da terapia que o material apontou, deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma provocação para pensar. Se essa ponte entre o consultório e o mundo real é um desafio tão grande na esquizofrenia, que tipo de inovações ou de suportes diferentes, sei lá, talvez tecnologia, programas na comunidade, outras abordagens terapêuticas, poderiam ser criados para ajudar de verdade as pessoas a fazerem essa travessia, a usarem o que aprendem no dia a dia, fora daquele ambiente protegido da terapia? Fica aí a reflexão. A gente agradece a quem acompanhou a gente nessa análise. Foi um mergulho importante. Até a próxima.